Pessoal, para tudo, informação urgentíssima. E eu não diria nem que é uma bomba, é um meteoro. Tudo isso porque Donald Trump, o novo presidente eleito dos Estados Unidos a partir de 2025, mandou um recado fortíssimo, inclusive ao UOL tá dando como uma ameaça ao Brasil por conta do Banco BRICS. Eu vou trazer todos os detalhes, porque o Brasil, a partir de janeiro de 2025, ele é o presidente do bloco do Banco BRICS. E tem uma ideia que o Lula parece que está encabeçando e o Trump fez um recado. Não diria nem um recado, né? Ele mandou, na verdade, uma mensagem direta e está sendo, né, levada como assim, uma espécie de ameaça. Eu tenho que dar detalhes para vocês dessa informação. O vídeo tá recheado de informações importantes. Já chega aqui embaixo deixando o gostei, que é importante demais. Compartilha esse vídeo para outras pessoas que queiram saber também. E se tu gosta do canal, obviamente, que te inscreve, gente. Porque se tu não tiver inscrito, dificilmente tu recebe novos vídeos. Já vem pra tela, pessoal. Não vou enrolar. A informação é urgente. Porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, rapidamente eu preciso trazer essa informação também, porque ela é muito importante. A Bárbara, do Te Atualizei, ela comentou uma publicação que a Veja fez. E olha o título da matéria da Veja. Governo avalia liberar voos da FAB, ou seja, Força Aérea Brasileira, a todos os ministros do STF. Bom, só que no meio dessa matéria tem uma outra informação muito importante e que chamou muito a atenção. Vejam só o comentário da Bárbara. Confraria de políticos com ministros do STF em reuniões mensais para conversar. Tá todo mundo louco? Isso aqui é escândalo. Tá, mas por que ela tá falando isso? Porque dentro dessa matéria sobre os voos da FAB, que o governo estaria avaliando liberar aos ministros, consta uma informação de que o governo, o Lula, eles estariam aí avaliando então essa espécie de confraria entre políticos e ministros para reunir o grupo todo mês para conversar. Gente, vocês têm noção disso? Bom, eu vou trazer aqui uma análise feita aqui por um economista e um jornalista, que é o Hamilton, e que ele fez aqui no site dele pra gente tentar entender isso daí, né? Isso daí pode, não pode? Qual que é a visão dele nesse caso? E vejam só o que ele disse. Veja revela confraria de Lula e STF. O que está por trás das reuniões mensais? Bom, vamos ver o que o Hamilton Silva então fez aqui na matéria dele. A revelação da Veja, publicada em 29 de novembro de 24, ou seja, no dia de ontem, né, pessoal? Sobre a criação de uma confraria mensal entre o presidente Lula e ministros do STF, fortalece as revoltas e mancha definitivamente a independência entre os poderes. O artigo 2º da Constituição Federal determina que os poderes da União devem ser independentes e harmônicos, mas essa aproximação lança dúvidas sobre o equilíbrio institucional. E aqui tá, inclusive, ele colocou, né, o que seria uma confraria, né? Confraria, irmandade ou fraternidade. É um grupo de pessoas que se associam em torno de interesses ou objetivos comuns, seja o mesmo ofício, a mesma profissão, modo de vida, ou religiosos ou espirituais. É o significado de confraria, não é mesmo? Em novembro de 23, por exemplo, o presidente promoveu um jantar no Palácio do Alvorada com os ministros Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, sinalizando com uma falsa bandeira em esforços de pacificação entre os poderes. Além disso, em dezembro do mesmo ano, Lula participou de uma confraternização com ministros do STF na residência do presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, reforçando os laços institucionais desta dita confraria. A aproximação entre o executivo e o judiciário também se reflete em decisões administrativas. O governo está avaliando a possibilidade de liberar o uso de aviões da Força Aérea Brasileira para todos os ministros do STF, ampliando um benefício que até então era restrito a um grupo seleto de autoridades. A criação de uma
confraria entre o presidente Lula e ministros do STF, revelada pela revista Veja, levanta sérias preocupações sobre a independência entre os poderes, princípio garantido pelo artigo 2º da Constituição. Essa aproximação ganha contornos delicados quando lembramos que foram os próprios ministros do STF que, ao anular as condenações de Lula em 21, devolveram seus direitos políticos, permitindo que ele concorresse e fosse eleito novamente à presidência da República. A harmonia entre os poderes é essencial, mas não pode ocorrer à custa de sua independência. Um alinhamento entre o executivo e os ministros que protagonizam decisões que beneficiaram Lula escancara a percepção pública de imparcialidade e equilíbrio institucional. A transparência é vital para evitar que essas relações sejam eivadas de promiscuidade em detrimento do público. Lembrando que o ex-presidente Bolsonaro está inelegível por conta de reunião com embaixadores, não é mesmo? Vamos mudar de assunto, gente, porque até é difícil comentar o que eu acabei de trazer para vocês antes. Eu preciso falar com vocês aqui sobre uns comentários que estão sendo feitos por Demétrios. A gente sabe que a Globo é terrível, né? O jornalismo da Globo é simplesmente inacreditável. Mas o jornalista Demétrios, ele simplesmente acabou com o PT, inclusive falando que o Haddad perde todas, inclusive perde quando acerta, né? Mais ou menos isso. Vamos tentar entender aqui o que ele falou, mas a cara também dos seus colegas ali ao redor, bom, falou mal, né? Já sabe como é que é a cara que eles ficam. Vamos ver o que ele falou aqui pra gente entender. Eu já disse uma vez que Haddad é um santo e vai pro céu, mas é mais do que isso. Haddad é um estoico. O ministro supostamente mais poderoso do governo perde todas, mas insiste, resiste, persiste em ser uma voz adulta dentro da sala que é o governo e o PT. Ele insiste que é preciso ter um certo cuidado fiscal, né? Mas o governo não concorda com ele, então ele perde todas mesmo quando ganha. Então, quando ele apresentou um pacote, ele queria mais um pacote, mas quando ele apresentou o pacote possível, que é um passo à frente, o mercado entendeu que esse pacote é insuficiente, mas é um passo na direção correta. Quando ele conseguiu um pacote insuficiente, mas positivo, o governo resolveu fazer demagogia, né? Orientado por marqueteiros, né? Ele resolveu apresentar a isenção do imposto de renda para quem ganha menos de R$5 mil. A isenção em si mesma não é errada. Até quando você pensa em uma tributação progressiva, ela pode ser correta, mas ela teria que ser apresentada junto com uma reforma geral do imposto de renda e onde houvesse uma compensação pela perda, que é bem grande, de receita provocada por essa isenção. Não foi isso que foi feito. Lula resolveu jogar para a plateia. Qual plateia? Lula falou que o mercado reage quando os mais pobres são beneficiados pelo governo. É mentira. Os mais pobres já são isentos do imposto de renda. Ele está mirando o pessoal que ganha de 2 a 5 salários mínimos, ou seja, a baixa classe média, um setor da sociedade onde o PT e Lula têm vastas dificuldades eleitorais. Então é uma medida eleitoreira, demagógica, que não precisava ser apresentada agora, né, mas que ao ser apresentada produziu o fracasso do anúncio do pacote. No fundo, um naufrágio do anúncio do pacote que era para melhorar as expectativas, piorou as expectativas do mercado. Resultado disso, pressão inflacionária, pressão sobre os juros. Inflação mais alta, juros mais altos, quem perde? Perdem todo mundo, mas perde principalmente os mais pobres. Então não é verdade que o mercado fica contra medidas que beneficiam os pobres. Nesse caso, o mercado está contra uma medida que atrapalha os pobres. Ou seja, é mentira do seu Lula, diz aqui o jornalista Demétrios. E vocês, o que acham? Que o Lula fez isso daí pensando nos pobres ou ele fez, como ele falou aqui, de uma forma bem, né, usou daquela velha demagogia, né, como uma espécie de palanque político, ele resolveu aí fazer essa isenção dos R$5 mil. Comentem vocês aqui embaixo, porque parece que a conta só tá aumentando. Vejam só o tamanho do estrago que já foi feito.
E a dívida pública do governo federal atingiu 9 trilhões de reais. Segundo o Banco Central, este é o maior valor registrado na história. O assunto é destaque no site da CNN Brasil. A gente lembra que a dívida bruta do governo geral abrange as contas do governo federal, INSS, governos estaduais e também municipais. O número é equivalente a 78,6% do PIB brasileiro. De acordo com os dados divulgados hoje, no atual governo, contando então desde janeiro de 2022, a dívida bruta já soma 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, os números de outubro significam um aumento de 0,4 ponto percentual do PIB em relação ao mês anterior e reflete a evolução dos juros nominais apropriados. Isso sem contar o efeito da desvalorização cambial, do resgate líquido da dívida e da variação do PIB nominal. Resumindo, né, gente? Recorde de dívida bruta do governo. Aí, qual é o governo que a gente está aí batendo recorde de dívida bruta? Pessoal, 9 trilhões, ou seja, equivalente já a 78,6% do PIB, Produto Interno Bruto. Vocês têm noção disso? Quase 80% do PIB, gente. É muita grana. 9 trilhões, recorde e recordes e recordes no governo do amor. Oh, que lindo, cara. Agora deixa eu trazer essa informação para vocês que é um meteoro e tá repercutindo muito no mundo inteiro. Donald Trump postou em seu perfil a seguinte mensagem: a ideia de que os países BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e assistimos acabou, e colocou em letra maiúscula inclusive. Exigimos um compromisso desses países de que eles não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Eles podem ir contra outro otário. Olha só isso aí, gente. Não há chance de que os BRICS substituam o dólar americano no comércio internacional. E qualquer país que tente deve acenar adeus à América. Gente, mas o que isso tem a ver com o Brasil? E tudo, pessoal. Tudo. Porque parece que essa ideia de criar uma nova moeda partiu justamente do Lula. Ele, né, o Brasil, que faz parte dos BRICS, inclusive vai ter como presidente do bloco dos BRICS a partir de janeiro de 2025 o Brasil. Agora o Donald Trump manda uma mensagem direta e eu vou trazer uma matéria agora para vocês, vejam só. Alvo de ameaça de Trump, meio de pagamento para os BRICS é iniciativa de Lula, segundo a Rússia. Em entrevista no dia 2 de novembro, Sergei Lavrov, acho que assim fala, chanceler russo, afirmou que trabalhos sobre o tema tiveram início após sugestão feita em 2023 pelo presidente brasileiro. E com o dólar lá nas alturas, chegou a bater R$ 6,11 nessa semana, fechando em R$ 5,97. Tem essa matéria também que fala o seguinte, ó: Trump faz ameaça à agenda de Lula, que quer driblar o dólar para o BRICS. Ou seja, driblar o dólar tá muito caro, né, gente? Olha só, e aí aqui fala justamente o seguinte, ó: o recado, porém, vem em um momento que o Brasil se prepara para assumir a presidência do bloco e quer colocar o debate da moeda como um dos pilares dos trabalhos em 2025. Ou seja, pessoal, é justamente um dos pilares da agenda BRICS que tem aí a presidência do Brasil, justamente o quê? Uma nova moeda. E aí o Trump já foi direto e reto, né, pessoal? E aí quem se torna o inimigo number one, então, do Brasil? Né? Então, e aí, Lula vai comprar essa briga com Donald Trump? Olha, a gente sabe que na época do ex-presidente Bolsonaro não foram nenhuma e nem duas mensagens, né, dos atuais governistas falando sobre o dólar e a incapacidade
entre aspas, do governo Bolsonaro de lidar com a moeda, né? Eu vou trazer algumas pra gente relembrar, né, pessoal? Relembrar é viver, vejam só. Duas figuras que são muito importantes no governo atual. Uma delas é a Simone Tebet, que ela é nada mais, nada menos do que a ministra do Planejamento e Orçamento. Vejam só o que ela disse lá em 2022, em junho, um pouco antes das eleições, não é mesmo? O dólar passa de R$5 hoje. Por quê? Porque nós temos uma instabilidade política e jurídica. É um governo que não garante segurança jurídica para os investidores. Olha só, né? O governo do ex-presidente Bolsonaro não garantia, então, a segurança jurídica. Eu pergunto, há segurança jurídica agora? Respondam vocês aqui embaixo. E olha só outro, gente. Fernando Haddad, que é justamente o ministro da Economia, do Ministério da Fazenda. E olha o que ele disse. Pelas minhas contas, só o preço da gasolina daria para 2 impeachments. Só o preço da gasolina. E eu pergunto, e o dólar? E as demais coisas que vão chegar na mesa? Não estão entendendo? Olha essa matéria que saiu agora sobre a ceia de Natal, pessoal. Peru, Chester e bacalhau mais caros. Carnes de ceias de fim de ano sobem 12,4% em 2024. As carnes e proteínas tradicionais das festas de fim de ano registraram um aumento médio de 12,4% neste ano, em comparação com o mesmo período de 2023. Já estamos falando aí, comparando ao ano anterior do próprio Lula, não é mesmo? Segundo o levantamento da ABRA, Associação Brasileira de Supermercados. Não é só isso, tá, gente? Olha só isso aqui. O bacalhau lidera o ranking de altas, com um aumento de 18,4%. Em seguida aparecem o pernil com 15%, carne bovina com 13,5%, lombo com 12,9%, peru com 9,9% e o Chester com 11,7%. Também registraram reajustes expressivos. Tá aí, gente. Então a carne tá ficando mais cara. E a promessa da picanha e da cervejinha. Aonde está a picanha? Eu gostaria de saber, pessoal. Bom, tá aí, né, gente? Comenta pra mim aqui embaixo. O fato é que tem gente que realmente acredita nessas promessas, né? Bom, o vídeo já tá muito longo, pessoal. Deixa o like, compartilha muito se tu gostou. Te inscreve no canal, eu vou ficando por aqui. Fica ligadinho, logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.